Amém, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia? Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Nós estamos estudando todas as quartas-feiras a Epístola aos Hebreus. Nós estamos no capítulo 4. Eu convido você, eu estimulo você, eu incentivo você, eu encorajo você a estudar a Bíblia. O que mais me encanta no final de cada reunião, às quartas-feiras, é quando alguns irmãos dizem: pastor, muito obrigado, porque eu já não estou lendo mais a Bíblia do mesmo jeito. Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso foco, que você tenha fome e prazer em ler a Bíblia. Eu quero estimular os irmãos e convocá-los. Você sabe que o culto de quarta-feira, eu não estou excluindo os que estão sobrecarregados com trabalho e muitos afazeres. Mas o culto da palavra é um culto de caráter discipular. Então, você se separa com característica de igreja, genuinamente igreja, que tem fome, que tem sede, que gosta de crescer junto da palavra. Então, quando você vem aqui, me deixa muito feliz. Eu quero encorajar a você. Leia a Bíblia. Leia todo dia. Nem que for um versículo, 2, 3, um capítulo, não tem problema, mas leia a Bíblia. Ore. Invista tempo em oração. Queridos, existem batalhas que você vence lendo a Bíblia. Existem outras batalhas que você vai vencer orando. E existem outras batalhas que você vai vencer jejuando. Isso não é opcional na vida do crente. Disse Jesus: sempre que orares, sempre que jejuares, sempre que, quer dizer, é algo natural. É o nosso estilo de vida. Orar, ler a Bíblia, jejuar. Amém? Hebreus capítulo de número 4. Eu estou apaixonado aqui por esse... Eu tenho essa expressão de estar encantado, apaixonado. Eu me encanto com... Eu me encho de amor pela palavra, porque Deus se revela de uma forma nova a cada instante, a cada momento, na sua palavra. Eu quero imprimir isso na sua vida, querendo Deus. Hebreus capítulo de número 4. Você encontrou aí? Diga amém. Amém. Vamos lá. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós ficou para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, o hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diga graças a Deus. Se você é curioso na palavra e há um livro de uma escritora, uma comentarista, uma senhora, Visão Panorâmica da Bíblia, Henriqueta, alguma coisa assim, Henriqueta. E ela diz assim que a Bíblia, para muita gente, para muitos de nós, é como um colar de pérolas sem o cordão. Ok? Então você tem as pérolas todas soltas nas mãos. Não tem um cordão que as coloque em ordem. Quando você começa a ler a Bíblia e a se interessar com sua alma, com sua fome, é como se você pegasse o cordão e as pérolas e começasse a colocar uma atrás da outra. Então você não precisa necessariamente ter tudo de cor, o que é impossível para muitos de nós. Mas você precisa ter pelo menos uma memória coerente da história, dos muitos cultos que você frequentou, das classes de estudo que você participou. Eu venho da escola bíblica dominical. Então, se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, nós passamos por toda a trajetória dos hebreus, nação de Israel, processo de Deus em manifestação da graça no Antigo Testamento, porque a graça não se revelou por causa do pecado. O pecado não tem condições alguma de manifestar a graça de Deus. O pecado não é gerador da graça. Por isso que não adianta, o pecado não atrai, nem aumenta, nem diminui o favor da graça. Porque a graça é algo gerado em Deus. É o amor que nos amou. É o amor que nos amou. A graça é muito antes. O evangelho é muito antes. A boas novas é muito antes. O lugar do repouso, que é o ambiente da graça, que era o próprio Cristo, que depois se tornou a pessoa. Porque a graça no Antigo Testamento era um conceito, mas no Novo Testamento tornou-se uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. E conhecereis a verdade. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que quando ele se manifestou, e vimos o unigênito Filho de Deus se manifestar cheio de graça. Ele é uma pessoa. Então conhecer a graça de Deus é conhecer a pessoa de Jesus. Por isso que eu sempre bato na tecla. Qualquer coisa que falarem para você a respeito de Deus, e você não conseguir ver na pessoa de Jesus, rejeite. Simples assim, não tem mais nem por que bater a cabeça. Qualquer coisa que construírem sobre Deus, e você olhar para Cristo e não encontrar isso em Cristo, questione, rejeite, não aceite. Porque Cristo veio para revelar o Pai. E quando Ele morre, e o véu se rasga, Ele manifesta o Deus da graça. E a mentalidade aqui do escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, é fantástica. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Lá no versículo 1, temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós vai ficando ou ficou para trás. Esse ambiente de repouso, esse lugar de descanso, ele já aconteceu uma vez, algum tempo atrás. Lá no livro do Êxodo, se você puder mexer a Bíblia um pouquinho. Livro do Êxodo, capítulo 23, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 10, 11 e 12. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possa comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava, e também o estrangeiro que peregrinar sobre ela. Existe uma discussão, e eu não quero entrar teologicamente nela, a respeito do lugar do descanso e do repouso de Deus e para o seu povo, que está diretamente conectado a esse ambiente de repouso que é o dia do sábado. E esse ambiente de repouso que foi desprezado aqui,
e que o escritor comenta dizendo: vocês negaram e desprezaram, porque havia um conceito religioso baixo a lei da nação dos hebreus e a nação de Israel, depois de Canaã, com relação ao sábado, na guarda do sábado. Mas eles entendem a guarda do sábado como algo ritual, como algo religioso, como algo meramente religioso. E não no sentido do seu significado, da sua proposta, porque o ambiente de repouso de Deus, ele acontece em dois momentos no Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 2, Gênesis capítulo 2, verso 2. Assim como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra liberada que agora está sendo ativada pelo Espírito que paira sobre a face das águas, aquele é o verbo que descansa, é o ambiente do repouso. Significa que Deus já estabeleceu tudo num princípio de relacionamento baseado na fé. Tudo o que você lê no capítulo 1 do livro do Gênesis não aconteceu imediatamente. Todo o ambiente de Gênesis no capítulo 1 acontece meramente, simplesmente na mente de Deus. Aquilo é o verbo descansando na visão da fé de Deus. É por isso que é rigoroso o texto, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível se relacionar com Deus, porque ele é a fonte de tudo, ele é a partida de tudo. Esse ambiente de repouso chamado sábado é um ambiente da graça. Então, o que era o dia do sábado? O dia do sábado era apenas para que as pessoas confiassem em Deus e em todo o trabalho de Deus por elas. E era também um ambiente de igualdade, aonde os pobres, aonde as viúvas, aonde os escravos, aonde os peregrinos, aonde as escravas, aonde o boi, o jumento, havia um equilíbrio, quer dizer, havia uma igualdade, um ambiente de paz e de graça por antecipação. Então, esse é o seguinte: o sábado nada mais é a máxima da simbologia da graça de Deus. Assim como o Espírito repousou sobre a face das águas e era o verbo que estava em descanso para ser ativado, assim como Deus descansou, Gênesis 2 e 2 e 3, de todas as obras das suas mãos, ele não descansa porque estava cansado. Ele simplesmente descansa por entender que tudo que deveria ser feito foi feito. E tudo estava estabelecido. Aquele ambiente de descanso ali de Gênesis 2 e 2, foi naquele intervalo que o cordeiro morto, desde a fundação do mundo, foi oferecido. O verbo está ativo ali, naquele ambiente. Isso volta a ser reproduzido aonde? No Calvário. Tudo está conectado. Amém? Vocês estão aí, gente? Que eu estou com dó de vocês. Eu estou falando devagarzinho, para vocês não ficar tão dispersos, mas vocês estão tão cansadinhos que me corta o coração, assim eu vejo o rostinho cansado. Mas vamos lá, ok? Veja que ele chama a atenção e nos alerta com relação ao desprezo da promessa e do lugar do repouso, que lá atrás foi deixado por aqueles que tiveram a oportunidade de entender primeiro o que era o lugar de repouso ou o ambiente da graça de Deus. Graça é o favor de Deus liberado sobre a vida de quem não tem direito algum. Era esse o significado. Pega o animal de carga, pega o escravo, pega o peregrino, pega o que não tem nada. Traz todo mundo para a mesa. E ninguém faz nada. Eu vou fazer tudo por vocês. A diferença é que isso se perpetuou em rito. Só que em Cristo foi consolidado uma vez só. Então nós não precisamos mais guardar o sábado. Nós não precisamos mais guardar esse ambiente de rito sabático. Porque todo sábado da graça de Deus equivale em viver com Cristo todo dia. O nosso lugar de repouso, esse lugar de repouso é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Então se alguém perguntar para você guarda o sábado? Guardo, mas hoje é quarta-feira. Não, mas ele está aqui comigo. Ó. Ele é o meu lugar de repouso.
E com ele eu consigo ter igualdade, e eu tenho inclusão, e todas as pessoas são bem-vindas, eu consigo amar e perdoar a todos. Então, ali está a graça de Deus. Tudo bem até aqui? Então, por que nós não guardamos ritualmente o sábado? Por exemplo, porque agora nós estamos em Cristo. Porque toda a proposta de Deus de reconciliação, repouso e descanso operou em Cristo na cruz. E porque nós não vivemos mais a antiga aliança. Nós vivemos uma nova aliança. Quando Cristo morre, por que ele é o Senhor do sábado? Porque ele foi sepultado no sábado, ele foi processado no sábado, ele é o Senhor do sábado, porque todo o descanso aconteceu ali, toda a proposta do repouso da graça foi antecipada aqui, mas quando ele ressuscitou no domingo pela manhã, acabou-se o sábado. O sábado não é mais um dia ou um rito. O sábado é uma pessoa chamada Cristo. E todos os que estiverem em Cristo, descansem nele. Diga graças a Deus se você entendeu até aqui. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Pega um pouquinho lá. Mateus, capítulo de número 11. Versículos 28 e 29. Essa é a conexão que a gente faz com Êxodos 23, lá do versículo 10 a 12. Agora, aonde está esse ambiente de repouso? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga graças a Deus. Que ninguém, escreveu o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 15, que ninguém, absolutamente mais ninguém, esteja privado da graça de Deus. Amém? Versículo de número 2, porque também a vós foram pregadas as boas novas, como a eles, Hebreus, voltamos lá, é muito texto na cabeça. Hebreus capítulo 4, versículo 2, obrigado, mano. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Então percebe que evangelho, boa nova, nova vida, repouso, graça de Deus, não é uma coisa inventada para esse tempo, mas ela agora se tornou uma pessoa revelada nesse tempo, que é a pessoa de Cristo. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O evangelho é a boa nova de Deus, é a boa notícia de Deus. E o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, sempre andará na contramão da religião. E isso foi choque o tempo todo nos dias de Jesus. Jesus confrontava o seu povo e os seus religiosos frequentemente, continuadamente. Por quê? Porque o ambiente da religião, veja que coisa, o ambiente da religião prega que qualquer relação sua com Deus precisa ter um preço e você tem que pagar por isso. Até o conceito da palavra do latim tem esse significado. E quando há um confronto, você ouve geralmente assim, teologicamente contestado. Não, porque a palavra religião vem do latim religare, que é religare para reatar, que é para reatar, para reconectar, é para trazer o homem de volta com Deus. E esse ambiente sempre foi pagando por um preço, ou pagando por alguma coisa, ou oferecendo alguma coisa. Agora, Cristo, Ele é mais do que uma conexão. Ele é o próprio corpo, Ele é o mistério escondido de Deus. Ele é a igreja, e nós somos Ele, Ele é nós, e nós somos um com Ele, porque nascemos no seu corpo. Então não tem que religar a nada, tem que viver Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Por isso o evangelho, diferente do religare, agora o evangelium do grego, a boa notícia,
graça, a boa nova de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a manifestação do favor de Deus sem preço, sem precisar pagar nada. O evangelho sempre vai atrapalhar o ambiente da religião. Você vê vários embates. Nós falamos aqui semana passada rapidinho sobre a mulher que foi pega em pecado de adultério, e aí trouxeram em nome da lei. A lei diz que nós temos que apedrejá-la até a morte. O que o senhor diz? Aí o evangelho diz: vai em paz, eu não te condeno e ninguém vai te condenar, e está tudo bem, e agora eu te perdoo. E é perdão. Ou o ambiente do relacionamento do filho. A religião da época determinava que o filho pródigo, ao sair de casa, poderia ser morto pelo pai, se o pai desejasse. Mas lá vem o evangelho na contramão, e o filho voltando é recebido pelo pai, é abraçado pelo pai, é amado pelo pai, é perdoado pelo pai. Então veja só, ele está dizendo: nós recebemos as boas novas, nós recebemos o evangelho, mas eles desprezaram o evangelho. Por quê? Porque a palavra sem fé, se você não puder acreditar, aplicar o seu coração em crer, aplicar o seu coração em acreditar, esse é o negócio, gente. Está tudo aqui conectado. Por isso que toda a base do relacionamento com Deus se dá pela fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não basta conhecer se você não consegue crer. Você precisa crer e aceitar. Isso exige confiança. A base do relacionamento com Deus é confiança. Quem conhece, confia, não é? Então vamos fazer uma conexão de mais 2 versículos para você entender isso aqui. No versículo 2 ele chama a atenção dizendo: a gente fala dessas boas novas, desse lugar de repouso faz tempo, mas eles não misturaram com a fé. Eles não entenderam pela fé. Aí o versículo 3 e 4 agora para a gente seguir. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Percebe? O que é esse ambiente de repouso? O repouso é o ambiente da graça, que foi manifestado por Deus, desde Gênesis 1 e 2, Gênesis 2 e 2, ganha corpo, ele ganha corpo no ambiente da lei em Êxodo 23, Êxodo capítulo 23, 10 a 12. Então o escritor está dizendo o seguinte: esse repouso, essa graça do evangelho, que exigiu fé, que eles desprezaram, nós temos crido, e por isso entramos no repouso que é Cristo. Aleluia! Tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí a observação forte não é essa, jurei na minha ira, é a expressão final: embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, estava tudo estabelecido, porém desprezaram o ambiente do repouso. Porque em certo lugar, versículo 4 disse: assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Diga graças a Deus, porque é a palavra de Deus. Vamos entender isso. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Geralmente, quando você encontra um crente meio nervoso, ele diz assim: porque eu quero a palavra. Então, quem não vem, não vem. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Mais do que isso, só sem começar a inventar coisa. Gênesis capítulo 2, versículo 1. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Capítulo 1 do Gênesis. Tudo está na mente de Deus. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Então, você libera uma palavra que processa no mundo espiritual um ambiente para chamar a existência aquilo que você está declarando.
Então, todo o capítulo 1, Deus está dizendo, isso vai ser bom, 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 essa floresta vai ser bom, essa separação de águas vai ser bom, esse sol vai ser bom, essa lua vai ser bom, tudo isso vai ser bom, e até esse homem que eu vou criar vai ser bom, até eu vou criar vai ser bom. E você sabe que o homem e a mulher foram criados juntos no mesmo dia, não é? Eles foram feitos juntos no mesmo dia, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. Os dois foram criados no mesmo dia e os dois se chamavam Adão. Eram um só. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome de Adão. No dia em que foram criados. Ele os criou uma vez só. E o processo, pastor, o sono de Adão, quando acontece, ele equivale à morte de Cristo na cruz para que a igreja nascesse. Mas por que a Bíblia diz que ele então caiu em sono profundo? Porque o ambiente do Éden não tinha característica para que a palavra morte surgisse, para que o ambiente de morte se estabelecesse. É por isso que os santos dormem no Senhor. Tem alguém aí? Tudo está tudo está processado na mente e no coração de Deus. O capítulo 2 do Gênesis, ele começa a chamar a existência, porque uma coisa é criar absolutamente do nada, mas antes você tem que criar o nada, para que alguma coisa do nada aconteça. Você está entendendo? É por isso que antes de você começar, você tem que começar. Antes de você começar a reclamar, você tem que pelo menos ter coragem de sonhar e declarar. Você tem que pelo menos começar a construir um ambiente de possibilidade e começar a lançar a palavra de fé naquele lugar. Minha casa, minha família, meus negócios, minha chamada, meu ministério, meu favor, o favor de Deus sobre mim. Você vai construindo um ambiente para que aquilo que não existe comece a tomar forma. Então Deus começa a preparar, Ele começa a criar um ambiente para que do nada Ele pudesse fazer tudo. E isso começa a acontecer aqui no capítulo 2 do Gênesis. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. É o lugar do repouso, porque é o lugar da graça. Ele descansa porque ele está dizendo assim, ó, descansa comigo e confie que tudo que eu fiz foi bem feito. Tudo que eu estabeleci foi estabelecido para louvor da minha glória, mas para que fosse revelado em vocês, por intermédio de vocês. Quando ele descansa aqui, ele abençoa o lugar, versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Nesse instante, nesse momento do processo da santificação de Deus aqui, essa santificação só foi possível porque o Cordeiro foi oferecido, é a semente da santificação das obras que Deus havia estabelecido. Tudo está sendo processado aqui, porque nele descansou de toda a sua obra, de toda a obra que Deus fizera, de toda a obra que Deus processara. Deus chamou a existência pela fé. E ele disse, haja. Não havia, naquele instante não havia. Mas na mente dele e no descanso dele, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa. Vai para o lugar do repouso. Vai para o lugar onde você deve esperar que tudo o que ele faz é perfeito. Meu Deus do céu. Ali estava sendo processado. Um sacrifício precisava ser oferecido. Apocalipse capítulo 13. A mente tem hora que quer dar uma bloqueada, mas tem hora que ela abre. É muitos anos, gente. Às vezes a gente cansa. Apocalipse capítulo 13. Versículo de número 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra.
elementos constitutivos da obra da criação e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Agora o processo de exclusão para aqueles que desprezaram o lugar do repouso, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus termina e descansa, o santificar foi oferecido o Cordeiro, e isso foi reproduzido na cruz. Ele reconcilia agora o homem, e o homem está reconciliado com Deus. Diga graças a Deus. A base do nosso relacionamento com Deus sempre vai ser confiança, e nós vamos demandar da fé. Toda a nossa movimentação, toda a nossa atitude para crer em qualquer momento, nós precisamos usar a atitude da fé declarada pela palavra. Quando a palavra de Deus foi liberada em Gênesis 1 e 2, em Gênesis 2 e 2, a palavra foi liberada e ela foi semeada, ela foi plantada e entrou no processo de germinação, para que todos os elementos sonhados por Deus, terra, céu, mar, animais, homem, pudessem aparecer. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, no versículo 22, que até hoje esse processo continua no mesmo formato. Romanos, capítulo de número 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente agora com dores de parto até agora. Porque todo coração, todo homem e mulher, todo o ambiente que a palavra de Deus chega, e o coração está fechado e a terra está dura, e o processo de germinação está comprometido, há um gemer dessa terra, que é o sofrimento natural do indivíduo por causa do pecado. E esse gemido natural é porque o processo da semente que quer gerar Cristo na pessoa está sendo impedido por causa da dureza do coração. E isso acontece também quando nós deixamos de crer que o Senhor é o Senhor quem faz e que faz tudo por nós, através de nós, por Ele, para a glória de Deus por nós. Toda palavra liberada de fé é uma semente germinada e passa por um processo que reproduz o silêncio dos 3 dias na cruz. Porque o silêncio e o descanso de Deus representa o próprio ambiente de crucificação em que toda a semente de Deus, o próprio Cristo plantado, ele agora está num processo de germinação, vai ao Hades, traz cativo ao cativeiro, e ele ali constrói o nosso ambiente de repouso. Então Cristo se manifesta, porque a promessa era que ele voltasse à vida. Então tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus liberou sobre nós, em algum momento está passando por um processo de germinação. É uma palavra liberada, mas vai chegar um dia em que a gente vai ver do lado de fora que Deus tinha razão e que ele nunca perdeu o controle de nada. Você pode glorificar a Jesus por isso? Isso é muito forte, nós vamos sendo gerados nisso. O Cordeiro foi oferecido, ele foi o sacrifício, foi o sacrifício de santificação, a obra foi santificada pelo sacrifício dele. E a ele seja a glória para sempre. Você está feliz com essa palavra? Diga graças a Deus. Amém. Volte lá para Hebreus, capítulo 4, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 4, versículos 5 e 6. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. O povo de Israel teve acesso, conseguiu vislumbrar, mas não conseguiu desfrutar do ambiente de repouso. O ambiente de repouso era Cristo. E ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cristo, quando morre,
Ele morre para que o lugar de repouso pudesse, através da graça de Deus, produzir o efeito do alento e do consolo. É por isso que evangelho é consolo. É por isso que evangelho deve ser conforto. Evangelho deve ser braços estendidos que abraçam e trazem segurança e não medo. Trazem paz e amor na prática e não apenas um rito em que a religião nos impôs para, ao longo de toda a vida, achar que a gente podia ficar bem do lado de fora, mesmo estando com o coração completamente comprometido. Israel rejeitou, mas todos aqueles que aceitaram Jesus ganharam o direito do repouso, do alento, da graça, do descanso. Eles queriam guardar o sábado, como muitos infelizmente querem, apenas pelo formato do rito, sem saber o significado que aquilo tem. O que significa descansar em Deus? Confiar no trabalho das mãos dEle. Quer ver uma coisa? Coloque a mão direita no seu coração. Feche os teus olhos por alguns instantes, por favor. Diga a Deus, esta noite, eu declaro, eu estou no lugar de repouso. Eu estou no lugar e eu confio nas obras das tuas mãos. Eu confio no seu trabalho. Diga com toda a fé, diga, Deus, nesta noite, eu vou descansar em ti. Nesta noite, eu vou confiar em ti. Nesta noite, eu vou viver para ti. Se você acredita nestas palavras, receba paz sobre a sua vida agora. Porque não confiar em Deus é também ser desobediente. Não confiar em Deus equivale a desobedecer a Deus. O versículo 7 diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, se hoje ouvires a sua voz, que voz é essa? A voz do Evangelho, a voz dele, a voz do lugar do repouso, não endureçais os vossos corações. Versículo 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Foi consolidada em Josué a ideia da observação dos 7 dias em semana para o descanso prático do sábado e de 7 em 7 anos para que o ano do jubileu pudesse também trazer de volta a restituição da posse das terras. Mas ele chama a atenção dizendo que esse repouso, mesmo assim, não foi percebido como a pessoa de Cristo. Deus escolheu a igreja para entregar este lugar de repouso e nos tornar nele a manifestação da graça de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Versículos 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Se você está cansado, atribulado, agitado, com a mente pesada e o coração apertado, você precisa do lugar de repouso. Você precisa descansar em Cristo, confiar nele, entregar o seu caminho nele, porque diferente daqueles que ainda gemem por um pedaço de muro, batendo a cabeça e chorando sobre ele, e que Deus me perdoe se eu estiver exagerando, e que o Senhor também perdoe aqueles que se equivocaram. Resta-nos um repouso em Cristo. Ele é o nosso repouso e a nossa segurança. É nele em quem apoiamos e descansamos o nosso coração. E eu tenho uma palavra de Deus para você, quer ver? Olha o versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus repousou das obras dele, lá no começo. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso,
repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Oh, meu Deus do céu! Do que se trata esse pecado de desobediência em desprezar o repouso? É porque não basta só aceitar a Jesus e acreditar que Ele tirou muita coisa ruim de você. Não está completo. Eu vou falar de novo. Tem gente que aceita Jesus apenas pelo fato de que Jesus tirou muita coisa ruim de você. Não está completo. Você tem que entrar no lugar de repouso. Ele não só tirou muita coisa ruim de você, mas Ele colocou muita coisa boa de volta em você. Isso é completo. Ele te deu filiação, Ele te trouxe para o reino da luz, Ele te arrancou do reino das trevas, Ele derrubou o muro de separação, Ele te fez filho. Nós somos com Ele, por Ele e para Ele, co-herdeiro deles, co-participante do seu sangue, co-participante da promessa. Ele nos deu um futuro, Ele nos deu um destino. Oh, meu Deus! Tem pessoas que vivem se martirizando, dizendo: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu era, eu matava, eu roubava, é minha história. Não conte o resto. Agora eu sou filho, abençoado, honrado, reconciliado, restituído, amado por Deus. Oh, meu Deus do céu, você pode dizer glória a Deus por isso? Ele está dizendo: não seja desobediente no lugar do repouso. Não celebre só pelo que foi arrancado de ruim de você, mas por tudo que de bom foi dado sobre você. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, Isaías capítulo 61. Quando eu estava fazendo a observação hoje, eu estive aqui na igreja pela manhã, no período da oração, mas precisei retornar em casa, porque a casa onde eu moro, o dono da casa trocou a dishwasher. É isso? E aí eu precisei retornar lá e fiquei preparando a mensagem enquanto chegava o trem, pensando coisa grande, pai. Que agonia aquele misto desse tamanho. Chegou lá. E aí eu estava lendo essa parte porque a minha mente trabalha um pouco diferente, não absoluta, claro, impossível, jamais absoluto, mas eu consigo ver algumas coisas que Deus vai me mostrando. Eu dizendo: Senhor, esse ambiente de desobediência, e o Espírito Santo falou comigo assim: é quando você despreza não só o que eu tirei da sua vida, mas você está desprezando o que eu te dei, o que eu te fiz, o que eu te tornei ser, o que eu fiz você ser comigo, no meu Pai. E aí o Senhor falou comigo, Isaías 61, o livro do profeta Isaías. Eu não sei se eu já tinha dito o capítulo, já? Não? Já? 61, aleluia. Meu Deus do céu, já vai dar uma hora. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Eu vou destacar alguns versículos, primeiro de 1 a 4. Preste atenção. Sabe quando você começou essa semana e você disse assim: Senhor, fala comigo essa semana. Me dá uma palavra essa semana. Alguma coisa. Eu não sei o que você esperava, mas olha o que o Senhor está dizendo para você. Assim diz o Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados. Eu estou dizendo para você, no nome de Jesus, que cada caminho que você passou, cada porta que você bateu e cada vergonha que você teve que sobreviver, Deus vai colocar um lugar de edificação, reconciliação, restauração. Deus vai colocar dupla honra sobre a sua vida. Quem crê, pega essa palavra. Não é só o que Ele tirou de você, mas é o que Ele liberou sobre você. Eu vou dizer de novo, o Senhor está dizendo que Ele vai encher você de glória em vez de cinza, vai te cobrir com óleo de
alegria em vez de tristeza, vai te vestir com louvor em vez de espírito angustiado. Você será árvore frutífera que manifestará a justiça de Deus, plantação do Senhor. Deus vai ser glorificado em você, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas por geração em geração. Você vai ser o resgatador da sua casa. Versículo de número 6: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Versículo 7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Versículo 9: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Quantos podem levantar a mão e glorificar ao Senhor? Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Quem crê, recebe alegria, alegria na alma, vestido de salvação. Receba a graça de Deus, receba a descendência bendita, receba no lugar da vergonha dupla honra de Deus, receba a graça de Deus, possua o dobro nesta terra e tenha alegria perpétua. Ai, que mandará Xandorococheca. Ei, madei, cadase, rabacandorobocharase. Aleluia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Querido Espírito Santo, eu te peço por aqueles que só te conhecem de ouvir falar e nunca te sentiram. Toca eles por tua palavra, porque é por ela que o justo vive. Sem ela, meu Deus, a nossa vida não faz sentido, meu Pai. Nós vamos terminar hoje no versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Quanto maior a distância da palavra de Deus, irmãos, mais estranho você vai se sentir no seu relacionamento com Deus. Você vai ficar dependendo de revelação, vai ficar dependendo de profecia, vai ficar dependendo de guru espiritual, que todo mundo tem que adivinhar a sua vida para você achar que Deus está com você. O dia que você aprender a olhar para a Bíblia e entender que você é sacerdote de Deus, e tem dupla honra sobre você, e que você está nele. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão. Meu Deus, isso aqui levaria mais de uma hora, mas eu vou fazer um comentário bem simples.
penetrante, que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vai em 1 Pedro capítulo 1, primeira epístola de Pedro. Aleluia. Capítulo de número 1. Ora, Deus, para que você entenda isso e guarde. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas, pelo Espírito na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Isso aqui seria mais 1 hora. Qual é o resultado final do Evangelho? Não é se tornar um pregador do Evangelho. Não é se tornar um pastor. Qual é o resultado final do Evangelho? Só vale a pena e tem significado. Só deu certo o Evangelho. Isso é medido pela capacidade que nós temos de amar as pessoas. Oh, pelo amor de Deus! Eu vou ler de novo, versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que sejais ricos, para que sejais prósperos, para que sejais poderosos, para que sejais famosos, para que tenhais credenciais, para que sejais muito poderosos. Não, para que o amor fraternal não seja fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Meu irmão, você tem que liberar, você tem que amar, você tem que perdoar. Não é matando alguém que você acha que está cumprindo justiça. Isso tem um outro nome, chama-se assassinato. Mas quando você ama ardentemente, é o resultado final do Evangelho. Versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e é a única coisa que permanecerá para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus? Você vai ter que melhorar esse glória, porque eu vou te explicar. Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele é o lugar do descanso de Deus, é o haja de Deus, é o verbo, é o lugar, é a graça personificada. Ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando eu e você nascemos em Cristo, nós nos tornamos nele a manifestação da própria palavra dele. O céu e a terra passam, mas quem estiver na palavra não passa, permanece por causa da palavra. Alguém diga alguma coisa. Olha o que ele está dizendo: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Meu irmão, você só vai conseguir ficar de pé pela palavra. A única coisa que permanece é a palavra.
Eu estou desesperado com os problemas da vida. Desconhece a palavra. Eu estou com vontade de tomar conta da minha vida. Eu vou me suicidar. Desconhece a palavra. Eu vou desviar, eu vou abandonar Deus. Porque desconhece a palavra. Porque se você conhece a palavra, gerados de novo nele, no Espírito da verdade, no Espírito agora pela própria palavra, permanecerá para sempre. Por quê, pastor? Versículo 24. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus. Deixa abençoar a sua vida. Levante a mão direita. Pai, dá fome aos teus filhos agora. Gera fome por tua palavra. Porque, Senhor, a flor cai, o tempo passa, a erva seca, tudo acaba, mas a palavra fica. E quem estiver na palavra permanecerá em Cristo para sempre. Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem aplaudir ao Senhor com alegria? Faz alguma coisa e abraça a sua Bíblia e diga: eu amo tua palavra, Senhor. Ai, meu Deus. Eu amo a tua palavra, meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Receba refrigério sobre a tua vida. Deus está no controle, vai ficar tudo bem. Essa sombra te cobre hoje, te traz refrigério e paz. Vem para o lugar do repouso, rapaz. Vem para o lugar do repouso e descansa a tua alma nele. Qualquer ambiente que te deixou atribulado, triste, abatido, derrotado, isso não é evangelho. O evangelho traz conforto. O evangelho traz paz. Um ambiente de evangelho, as pessoas amam ardentemente, amam de verdade, perdoam com sinceridade. Essa é a igreja que nós queremos ser, uma igreja do evangelho. Uma igreja onde a palavra permanece para sempre. Você está feliz? Diga graças a Deus. Eu estou com dificuldade de terminar, mas estou querendo evitar a murmuração.